sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Zito que pretende reativar a estação ferroviária São Bento, no 2º distrito do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A proposta prevê ainda a eletrificação da via e a adaptação dos trilhos para receber trens mais modernos. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Analisada a proposta do deputado Dica, que prevê a criação de 3 unidades do Colégio da Polícia Militar. De acordo com a proposta, as unidades deverão ser instaladas de preferência na Baixada Fluminense, Zona Norte e Zona Oeste do Rio. O projeto agora segue para a sanção ou veto do governador. O Estado poderá ter um programa de incentivo à produção de polpa de frutas regionais por pequenos produtores rurais. O projeto do deputado Dr. Julianelli prevê que o Estado dê assistência técnica e ajude no financiamento de mudas e sementes. O texto aprovado segue para a sanção do governo. O Estado do Rio tem clima, tem terra disponível e tem gente habilitada e pesquisa já feita para desenvolver o plantio de frutas, a fruticultura e, de certo modo, avançar na industrialização dessas culturas. Então, o projeto visa exatamente isso aí, prever recursos e encaminhamentos para tornar viável isso que é uma das grandes vocações da agricultura do nosso estado. Ainda na pauta, o projeto dos deputados Carlos Mink e André Siciliano. O texto determina que a aplicação de técnicas radiológicas deve ser executada exclusivamente por técnicos e tecnólogos em radiologia. Os profissionais devem ser registrados no Conselho Regional da categoria. O descumprimento da lei pode gerar multa de cerca de R$ 33 mil, podendo dobrar em caso de reincidência. A proposta foi aprovada e será analisada pelo governo. Estabelecimentos comerciais serão obrigados a utilizar canudos e copos fabricados com produtos biodegradáveis em substituição aos descartáveis de material plástico comum. Quem descumprir a norma estará sujeito a multas que variam de R$ 3 a R$ 10 mil. O projeto do deputado afastado Marcos Vinícius recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. A deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que obriga os supermercados a divulgarem a data de validade dos produtos em promoções especiais. De acordo com a proposta, os estabelecimentos que não cumprirem a regra serão multados com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em 2ª discussão e precisa passar por mais uma votação aqui no plenário da Alerj. Os deputados Jânio Mendes e o deputado afastado Luiz Martins querem alterar a lei que trata de adoção por servidores públicos. O texto define prazos da licença paternidade. Em caso de adoção de crianças com menos de 1 ano, o período de licença será de 120 dias. De 1 a 4 anos, 90 dias. De 4 a 8 anos, 60 dias. A matéria recebeu 3 emendas e retorna ao plenário para mais uma discussão. A lei que criou o Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões pode ser alterada. O deputado Átila Nunes quer deixar claro no texto que as empresas recicladoras que podem participar do processo são as integrantes do comércio atacadista de resíduos e sucata. O texto foi aprovado em primeira discussão. Os trens terão que ter câmeras de segurança no interior das composições. As imagens devem ficar armazenadas por pelo menos 3 meses. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Jorge Felipe Neto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Foi aprovado o relatório final da CPI, que investigou as causas e consequências do uso e permanência dos lixões no Estado. Entre as recomendações do documento está a necessidade de maior fiscalização do INEA em relação ao tratamento e transporte de chorume no Estado e incentivos à coleta seletiva. A gente recomendou, entre outras coisas também, a punição para aquelas empresas e para aquelas prefeituras que não remediarem os seus lixões e também os aterros sanitários que estejam em fase de finalização. Enfim, outras recomendações muito importantes. Eu acho que foi um bom relatório, foi complementado agora pelos deputados, deputada Elcinha,
né, e o deputado Giulianelli. Então acho que agora é a gente fazer valer, né, esse relatório, cobrar das autoridades que fiscalizem, né, principalmente o INEA, que foi o órgão mais demandado. Os parlamentares discutiram o projeto dos deputados Nivaldo Mulim e Tio Carlos, que reserva assentos especiais nas salas de aula para alunos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A ideia é que esses alunos não fiquem próximos a janelas ou cartazes que podem causar distrações. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governo. A pessoa com hiperatividade, ela se concentra naquilo, ela tem possibilidade de se concentrar naquilo que realmente ela faz. Mas se você tiver barulho em volta, tira de concentração. E os pais também têm que levar um documento neurológico ou psicológico do médico, né, para provar que a criança tem a hiperatividade. O Rio de Janeiro pode ter um fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. A verba deve financiar a implantação de políticas públicas para prevenir e combater a violência de gênero. Caberá ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher administrar e movimentar os recursos do fundo através de um conselho gestor criado para este fim. A proposta da deputada enfermeira Regiane depende da sanção do governador para se tornar lei. Em relação ao financiamento, a gente avançou muito, porque a gente estava pedindo em cima do ICMS e a gente conseguiu botar em cima do Fundo de Combate à Pobreza. Então, eu acho que se o governador não vetar, a gente tem um incremento de um valor, né, de orçamento, um valor orçamentário, um valor para que a gente consiga fazer realmente política de mulheres no estado do Rio de Janeiro. A lei que criou o sistema de cotas para o ingresso nas escolas técnicas do estado pode ser alterada. O deputado Gustavo Tutuca quer incluir no texto a previsão de cota de 10% do total de vagas oferecidas nos cursos da CAPES-ERG, CAPES-EPAM e unidades de ensino fundamental da rede FATEC, sendo 5% para filhos de professores e 5% para filhos dos demais servidores. A proposta aprovada segue para análise do governador. A deputada Lucinha quer baixar o preço da energia elétrica para o consumo. A ideia é alterar a cobrança de ICMS. Os parlamentares querem isentar do pagamento do imposto quem consome até 99 kWh por mês. Quem consumir de 100 a 199 kWh por mês passará a pagar 6% de ICMS. De 200 a 299, o imposto será de 12%. De 300 a 350 kWh por mês, o ICMS será de 18%. E acima de 350, o imposto será de 25%. Atualmente, quem consome até 300 kWh por mês paga 18% de ICMS e acima de 300, 25% de imposto. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma discussão. Reduz a alíquota de ICMS, com isso quem é beneficiado é a população, porque ela vai poder ter um controle maior daquilo que ela consome em termos de quilowatts, de consumo de energia, e ao mesmo tempo ela vai ter uma redução do ICMS. Os deputados Eliomar Coelho e Flávio Serafini querem definir os procedimentos para a emissão do cartão de gratuidade estudantis nos transportes públicos. A matéria foi aprovada em primeira discussão. O transporte hidroviário no estado pode passar a ter mais uma linha. A proposta da deputada Lucinha quer ligar a Praça 15 à Baía de Sepetiba. O texto aprovado retorna ao plenário para mais uma votação. Hoje, quem mora na ponta da cidade de Janeiro mora em Santa Cruz, mora em Sepetiba. E ele se desloca para o centro da cidade todos os dias. Então ele tem um transporte deficitário do ponto de vista rodoviário. E temos um transporte deficitário também em relação à questão dos trens, que está vindo lotado. E por muito ele tem que fazer baldeação para poder chegar no centro da cidade. Então, criando essa linha, vai dar um benefício muito grande à população da parte da região metropolitana, que pega não só a Zona Oeste, que é Santa Cruz, mas pega ali em torno de Itaguaí, toda aquela região.